Só que aí Campinas também tinha outras características. Nesse momento, a cidade de Campinas, no período escravocrata do Brasil, já era uma cidade de ponta. E aí, por um outro ponto de vista, foi considerado uma das cidades, um dos territórios mais cruéis para os escravizados do país. Campinas. Então, o escravizado que era arredio, ou aquela pessoa hoje que a gente sabe que não aceitava estar na condição de escravizado, que lutava, que brigava, que não aceitava aquilo, ele sofria uma ameaça. Se continuar, vou te mandar para Campinas. Caramba! Os castigos mais cruéis nessa época estavam em Campinas para essa população. Então tem essas coisas. Então é isso, a gente vive nesse lugar que tem esse contraponto. É louco pensar isso, né? Caraca. Que essa cidade que a gente aprendeu a gostar demais, mas essa cidade carrega isso. Carrega isso. Tá aqui, né? Na fundação da cidade. Ao mesmo tempo que ela carrega essa história maravilhosa, interessantíssima, ela carrega esse outro lado. Então nós temos personalidades extremamente importantes da cidade de Campinas que ninguém fala. A gente fala muito do Carlos Gomes, mas ninguém fala do Francisco Glicério. Por que tem uma rua, uma das principais da cidade, se chama Francisco Glicério? Era um homem negro, jurista, hoje advogado, professor. E ele lutava e brigava a sua vida toda contra o regime, contra a escravidão. Mas a gente não fala sobre Francisco Glicério. No limite, na escola, a gente ouve falar de Zumbi dos Palmares. No limite, passando... Bom, lá. Foi assim, mas nós temos pessoas fundamentais aqui, inclusive Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, se a gente parar para pegar, inclusive, o que conseguia se ter como fotografia as pinturas da época, ele não era um europeu nato fisicamente. Ele tinha os traços, né? Os traços negros. E aí, por que será que ninguém falava sobre isso? E aí, por aí vai. Aí a gente vai saindo de Campinas. Mas falando de Campinas. Então, Campinas tinha essa pegada de ser a Bastilha. Anota esse nome, Bastilha Negra. Pode procurar aí, galera. Procura na internet, Bastilha Negra. A cidade de Campinas era conhecida como a Bastilha Negra. As cidades mais cruéis para quem era escravizado no Brasil. Tortura, castigos, trabalhos intermináveis e incansáveis. Os barões, os senhores de escravo aqui de Campinas eram cruéis ao extremo. Campinas enforcou o último enquanto a escravidão ainda era um regime no Brasil, e aí quando ele deixa de ser um regime, a escravidão é obrigatório parar de ter escravos, o Brasil foi o último país do mundo a se submeter a essa condição. E Campinas foi a última Campinas cidade, foi muito depois do resto do país. Então, enquanto tinha... Caraca. No mundo não podia mais ter escravos, e aí porque, né, o capitalismo e a Europa entendeu que não era mais legal ter escravos, que esses escravos tinham que receber salário para comprar o que eles mesmos produziam, é por isso que acabou a escravidão. Não acabou porque alguém falou, nossa, vamos ter consciência, as pessoas não devem ser escravos. Acabou porque essas pessoas tinham que trabalhar para receber e receber para gastar o que elas mesmas estavam trabalhando para produzir. Essa é a lógica do fim da escravidão no mundo. E a Europa, através da Inglaterra, com o exército extremamente poderoso, proibiu no mar as navegações e o tráfico negreiro nos oceanos. Então aí, os negros que estavam em diáspora, que a gente chama, que é os negros que estavam na condição de escravos, escravizados em qualquer lugar do mundo, foram raptados da África, do continente inteiro e espalhados. Então você não volta mais. Porque não podia ter um navio em alto mar com pessoas negras. Porque senão ele era derrubado pela esquadra inglesa. Mano, então aí todo mundo, onde tá, fica. Sabe aquela coisa, pausa, aquela brincadeira? Parou aí. Estátua. Onde você tá, fica, porque você não pode mais voltar. Mano. Aí acabou, então, quem tá. Porque existem pessoas negras em todos os lugares do mundo. Porque essas pessoas foram raptadas do continente africano. A gente tava vendo filme ontem, né, filho? Meu filho tá aqui, o Had. Adora esse papo, ele adora. Você vê aqui, viu? Ontem a gente tava assistindo um filme, pra quem não assistiu, assistam Mulher Rei, que é um filme interessantíssimo, tá aí nas plataformas digitais. Conta um pouco sobre isso. E essas pessoas estavam espalhadas. Então, quando
termina e é obrigado a não ter mais o regime escravocrata no mundo, o Brasil se recusa e ainda insiste e tenta dar o jeitinho brasileiro. E aí foi por alguns anos. Aí quando, enfim, não consegue mais trazer escravos para o Brasil ainda continua no regime. Continua mantendo as pessoas na condição de escravizados. Quando, enfim, o Brasil para, Campinas continua por mais muito tempo. Campinas foi longe ainda nessa história. Pô, sendo sério, cara? Essa é a nossa cidade. É muito maluco olhar pra nossa cidade. Campinas, Beverly Hills, E aí, o que aconteceu? Então, aí eu vou adiantar um pouco, pular, porque eu falo muita coisa. Não, manda bala. A gente não abriu tantas janelas do Windows ainda. Então ainda estão nessa? Estamos nessa janela ainda. Então estamos nessa. Tá bom, tá pampa. Então eu vou contar só uma história pra vocês, que é do escravo Elesbão, que é o último... Esse foi o último negro a ser enforcado em praça pública como exemplo. O escravo Elesbão estava para casar com uma moça negra. E aí, depois eu vou deixar um nome para vocês trazerem uma pessoa que conta essas histórias da cidade de Campinas com uma perfeição incrível. É o senhor Valdir. Opa! Por favor, senhor Valdir, você tem que vir aqui. Se estiver assistindo, já tá o convite intimado, aí, né? E aí o que aconteceu? Esse escravo, então, estava prometido para casar com essa também moça na condição de escravizada. E aí, como era comum e regra da época, o patrão tinha a primeira noite com a sua escravizada. Era comum e regra. Comum e regra, tá? E aí ele não aceitou, né? E ele super arredio. Teve todo aquela coisa, aquele conflito que aconteceu com o Elesbão. É ele que ficou marcado na história. E aí o Elesbão tá enforcado num dos principais bairros onde não tem pessoas negras na cidade de Campinas, que é o Cambuí. Ele foi enforcado lá.